Bem, vamos dar continuidade a esse momento e eu gostaria de falar a respeito do projeto de evangelismo Vinha Kids 2020. Esse foi o nome que nós demos ao projeto que nós estamos fazendo já há algum tempo. E eu gostaria de apresentar para você algumas imagens e à medida que for apresentando essas imagens, eu vou também falando e explicando para cada um de vocês a respeito do planejamento desse projeto no ano de 2020. Como que nós vamos trabalhar o livro ilustrado O Amado Coração. Amém? Muito bem. O alvo do projeto é evangelizar 300 mil crianças. No período de 3 anos, de 2018 a 2020. Nós começamos então esse projeto na Vinha Kids, com as nossas igrejas, com as células de crianças, no ano de 2018. Então, nesse ano, nós lançamos alguns materiais, pulseiras, com um plano de salvação, treinamos as crianças para que elas pudessem também evangelizar outras crianças. Claro que antes disso, nós evangelizamos cada criança da célula, levamos essas crianças a confessar Jesus e depois as treinamos para que elas pudessem evangelizar outras. Então, nós fizemos isso durante todo o ano de 2018. No ano de 2019, nós colocamos o foco maior na liderança. Então, nós realizamos 5 conferências nas 5 regiões do Brasil para fortalecer a nossa liderança. Porque se nós queremos crescer e multiplicar em número de membros e também em número de células, nós precisamos de líderes, nós precisamos de discipuladores, nós precisamos de pastores e pastoras bem treinados. Então é muito importante você colocar um alvo de membro, mas também um alvo da sua liderança. E foi isso que nós fizemos. Não colocamos apenas um alvo, mas nós também investimos na liderança para que eles pudessem ser fortalecidos. No ano de 2019 também nós lançamos o livro O Processo Espiritual na Infância, ensinando a liderança a trabalhar com as 3 etapas da infância, evangelizando, consolidando e discipulando. Ou seja, evangelizando, ensinando e treinando as crianças para que elas possam exercer o seu sacerdócio no corpo de Cristo. Finalizamos então esse ano de 2019 com o alvo de lançar em 2020 um livro com um plano de salvação para crianças. E foi isso que nós fizemos. Agora, é muito importante que você entenda que esse projeto, ele está acontecendo em 5 continentes. Na América do Sul, na América do Norte, na África, na Europa e agora também na Ásia, através das igrejas que estão sendo abertas ali. Então, todo esse material de evangelismo tem ido para todas essas localidades, para crianças, para que as células de crianças possam trabalhar esse projeto de evangelismo com o mesmo material. Mas nós fizemos em 2020 algo ousado, inédito, que foi o lançamento do livro ilustrado O Amado Coração, com 100 mil cópias em 6 idiomas. No português, no espanhol, no inglês, no francês, italiano e alemão. E toda essa produção desse livro, de fato, foi muito trabalhoso e foi algo que a princípio era um grande desafio e de fato foi mesmo, porque nunca havíamos feito antes, mas Deus tem sido tão bondoso, tão gracioso e tão presente em cada etapa, que nós temos nos alegrado em cada etapa. Nós começamos a escrever o livro, depois a levantar ofertas, depois a produzir a impressão,
pois fazer também a tradução em outros países, e agora essa produção também já está acontecendo em outros países, para que possa facilitar o transporte para as igrejas locais. E daqui poucos dias ou semanas, nós vamos começar esse projeto simultaneamente nesses 5 continentes. Amém? Penso que o Senhor tem coisas grandes para nós. Mas, falando então a respeito desse livro, O Amado Coração. O livro, ele apresenta o plano de salvação para as crianças e juvenis, contado através da história dos 5 corações. Então, esses 5 corações, nós temos trabalhado com eles desde 2018, produzindo materiais de evangelismo. Então, agora nós decidimos contar como que esse coração se tornou cada um desses 5 corações. E é isso que o livro traz, a história do amado coração. Mas, para que você possa entender sobre como o projeto vai funcionar, eu quero deixar para você aqui algumas informações importantes, embora eu já enviei todas as informações importantes para as pastoras, e essas informações devem chegar também na mão de todos os líderes, inclusive o planejamento do projeto na célula, como usar o livro, que eu vou falar aqui a seguir para vocês, mas é importante que você tenha por escrito. Mas eu gostaria de ressaltar algumas informações aqui importantes. Primeiro, o projeto com o livro, O Amado Coração, ele acontece através das células de crianças e juvenis. Então, não é um projeto que nós vamos fazer nas ruas, que nós vamos sair distribuindo livros, não. É através das células de crianças e juvenis. Essas células de crianças e juvenis, logicamente, são do nosso ministério das igrejas da Vinha, ok? Segunda coisa, o livro é para as crianças e juvenis das células e não para a liderança. Então é importante dizer isso, porque nós fizemos uma quantidade de livros, mas ainda assim essa quantidade ela não é suficiente para todas as crianças que nós temos nas células. Então, nós estamos produzindo 100.000 cópias nesses 6 idiomas. Porém, nós temos muito mais do que isso. Hoje nós não temos ainda o nosso relatório preciso, em função de todo esse contexto que estamos vivendo no mundo todo, não é verdade? De isolamento, de não poder se reunir. Então, nós estamos voltando agora de uma maneira mais tranquila à reunião das células, reunião dos cultos. Então, nós vamos poder atualizar esse número, mas com certeza são mais de 120.000 crianças, ok? Então, nós estamos produzindo esses livros de acordo com as ofertas que nós levantamos, o que já tem sido uma grande bênção. Então, eu gostaria de pedir a você, da liderança, pastoras, discipuladoras e líderes, para que você não tire o seu livro, porque se cada pastora que receber, ela tirar o livro, distribuir com o discipulado dela, depois as discipuladoras tiram também o seu livro, e aí o líder vai e tira o seu livro. Quer dizer, no final, vai sobrar poucos livros para dar para as crianças. Talvez você esteja pensando na sua igreja local que é meia dúzia de livros, mas eu estou pensando aqui em 10.000 líderes que nós temos em todo o ministério, percebe? Só de esposos de pastores são mais de 700 mulheres. Então, se nós colocarmos um valor total, isso com certeza vai afetar muito a quantidade de livros, tá certo? Então, entenda isso. O livro é para as crianças e juvenis das células e não para a liderança. Terceiro, o líder de célula, ele receberá o seu livro para ministrar na célula. Então, o líder, ele precisa ter o seu livro, porque ele vai ler, ele vai se preparar e ele vai usar o livro
durante o projeto para começar ministrando para as crianças e também auxiliando depois as crianças, para que elas possam evangelizar os seus amigos através do livro. Quarto, os livros do projeto, eles são gratuitos e não podem ser vendidos. Por isso que nós temos no livro, por isso que nós temos aqui na capa do livro um selo, ok? Você já viu a propaganda, depois você vai pegar o seu livro, você vai reparar. E nesse selo está escrito distribuição gratuita. Então, nesse projeto, nós vamos trabalhar com livros distribuídos gratuitamente. Então, eles não estão sendo vendidos por enquanto. Será vendido o livro O Amado Coração? Sim, nós vamos colocar à venda, mas apenas depois que nós já tivermos distribuído para as crianças da célula, ok? Bem, última informação importante. Pela primeira vez, como eu disse, um projeto acontecerá simultaneamente nas igrejas da Vinha nos 5 continentes. Nós cremos que isso só é possível através de um espírito de unidade, um espírito de fé. Por isso nós ministramos essa palavra, para que você possa confiar na bondade de Deus e aprender a pedir de acordo com a bondade de Deus, a graça de Deus, e não limitar a bondade de Deus para você. Amém? Prosseguindo, então, vamos falar a respeito do planejamento. Então, como usar o livro na célula? Como que você, líder de célula, vai ministrar esse livro na sua célula? Nós vamos fazer isso através de 3 reuniões que nós vamos explicar para você aqui. Porém, preste atenção, esse projeto de evangelismo durante o semestre, ele vai acontecer através de 4 etapas, tá bom? E eu vou explicar para você aqui essas 4 etapas. A primeira etapa, o líder com o livro. Eu queria pedir para você falar cada uma dessas etapas para que você possa memorizar. Etapa 1, o líder com o livro. Fala isso. Etapa 1, o líder com o livro. Muito bem. Então, o líder deverá ler o livro para as crianças na célula, mostrando as ilustrações. Então, enquanto o líder está lendo, preste atenção, ler não é contar a história, ok? Não é para o líder ler a história em casa e contar na célula. Não é isso. O líder deverá ler o livro, ler o texto exatamente como ele está escrito no livro, para as crianças na célula, mostrando as ilustrações. Essa é a etapa 1. Essa leitura, ela deverá acontecer em 3 reuniões, da seguinte maneira. Então, quanto tempo vai levar a leitura do livro? 3 reuniões de células, ok? Para que você possa ter tempo de contar essa história e aplicar o plano de salvação na vida das crianças. Então, o que vai acontecer em cada reunião? Na primeira reunião, você vai falar a respeito do amor de Deus, da página 4 à página 21 do livro. Então, aqui nós temos uma ilustração mostrando ali esse primeiro momento. Então, a primeira parte do livro, ela apresenta o amor de Deus. Então, é muito importante que você leia o texto, que você faça também uma entonação na sua voz, para que você possa mostrar para eles como que Deus é bom, o amor de Deus. Então, uma vez que você está lendo o livro, você vai mostrar e trazer isso de uma maneira interessante, ok? Dando emoção à sua leitura. Então, você não vai dizer simplesmente assim,
Enquanto o Criador explicava ao amado coração a utilidade do novo presente, cuidadosamente, não. Tenha cuidado para que você possa ler de uma maneira interessante, para que você possa também observar a pontuação, tá certo? Aonde você vai exclamar, aonde você vai perguntar, porque tudo isso faz diferença na hora de ler o livro, tá certo? Então, com certeza, a forma como você vai fazer isso vai fazer toda a diferença, porque nós queremos ali transmitir, através dessa leitura, o amor de Deus pelas crianças. Bem, essa é a primeira reunião, da página 4 à página 21. Você vai, então, falar do amor de Deus. A segunda reunião, nós vamos falar, então, do pecado. Página 22 à página 35. Então, nós temos aqui uma ilustração do pecado. Então, quando o coração, ele desobedece à ordem de Deus, ele, então, vai diante de Deus e ali nós temos um retrato do que aconteceu no Éden. Então, esse coração, ele está, na verdade, representando Adão. É uma história de Adão, é a história do homem que foi criado por Deus, do amor de Deus pelo homem, mas do homem também que caiu em pecado, ok? Então, aqui nessa parte, você vai ler e você vai mostrar o pecado. A pessoa de Deus aqui, ela está sendo representada pelo Criador. Então, nós não usamos a palavra Deus, nós falamos o Criador, porque nós queremos, na verdade, expandir isso para outras instituições fora da igreja. Às vezes, um livro que pode ir para uma escola, pode ser usado por pessoas que não são crentes. É uma forma também de levar o evangelho e não ter tanta resistência por causa de nomenclatura. E o diabo, ele é colocado aqui na forma de um lagarto. Então, esse lagarto, ele vai aparecer em cena nessas páginas aqui, 22 a 35, para enganar o coração e levá-lo a cair. Ok? Terceira reunião. Na terceira reunião, você vai falar da cruz e a salvação. Então, nós colocamos aqui 3 reuniões para que você possa apresentar o plano de salvação. Essa terceira reunião é da página 36 a 52. Então, da página 36, começa, então, a obra da cruz. Então, é quando Jesus aparece em cena e aí Jesus vai para a cruz. Nós temos uma ilustração aqui do coração se arrependendo, exatamente com a imagem do coração, com aquela fechadura, onde ele crê, recebe e convida Jesus para entrar, né? E não poderemos dizer aqui morar no seu coração, mas nesse contexto aqui ele vai fazer a oração de confissão para receber Jesus na sua vida. Temos também a ilustração aqui do coração encontrando o Criador. Então, dessa maneira, através de 3 reuniões, nós vamos apresentar o plano de salvação. Deixe-me fazer uma explicação para você aqui. Eu tenho aqui na minha mão 4 argolas, ok? Então, eu gostaria, cada uma delas representa aqui esses aspectos da cruz. Embora são 5, Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu por mim, eu recebo, estou salvo. Eu quero exemplificar com esses 4 para te mostrar como que você vai mostrar o plano de salvação nessas 3 reuniões. Primeiro, falando do amor de Deus. Uma vez que você falou do amor de Deus, você vai vir falando agora do pecado, mas sempre associado ao amor de Deus. Nunca fale do pecado apenas falando de uma maneira negativa, mostrando às vezes para a criança como que ela errou, como Deus odeia o pecado. Cuidado com isso, porque a criança ela é muito sensível, às vezes ela vai ter uma compreensão errada desse momento aqui, e você pode às vezes até
desfazer o que foi ensinado sobre o amor de Deus. Então, sempre que você vai falar aqui do pecado, faça conectado com o amor de Deus. Sempre mencione, não, ele pecou, mas Deus o amava tanto. O amor de Deus é tão grande por ele que Deus não podia deixá-lo separado, percebe? É assim que está escrito no livro. Mas é assim também que nós temos que proceder durante todo o projeto de evangelismo. Então, uma vez que você já falou do amor de Deus, do pecado, agora então nós vamos falar da cruz. Então, essa terceira argola aqui fala da cruz. Então, agora eu vou falar da cruz, mas eu também vou sempre relembrar os outros pontos que eu falei. O amor de Deus, o pecado e a cruz. Por que Jesus teve que vir? Por causa do meu pecado e porque Deus nos ama tanto que ele deu o seu filho por nós. Amém? E por fim, receber Jesus, confessar e receber Jesus e estar salvo. Então, por que nós temos que receber? Porque nós temos que crer na obra da cruz, naquilo que Jesus fez. Uma vez que nós cremos, nós recebemos, os nossos pecados são perdoados. E isso é expressão do amor de Deus por nós. Por isso, agora eu estou salvo. Muito bem. Então, o nosso alvo é apresentar o plano de salvação através do texto e das imagens desse livro. Agora, preste atenção. O final da etapa 1, você tem um apelo. Você vai, então, no final do livro, ler a pergunta. Você gostaria de fazer a oração do amado coração? Então, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu no meu lugar para me perdoar e me salvar. Eu te convido, entra no meu coração e faz de mim um filho de Deus. Amém. Ok? Então, o líder vai encerrar a etapa 1, fazendo a oração de confissão com todas as crianças na célula. Chegamos, então, na etapa 2, a entrega dos livros. Qual é a etapa 2? Fala. A entrega dos livros. Como vai acontecer a entrega dos livros na célula? Primeiro, as crianças vão ler na reunião partes do livro. Como o líder já leu toda a história, então ele vai agora separar algumas partes do livro, partes importantes, que mostram o amor de Deus, que mostram o pecado, que mostra a obra da cruz e que mostra também a salvação. Escolha algumas crianças para que elas possam ler, tá certo? Depois, o líder vai ler as instruções no final do livro sobre como usar o seu livro. E vai orientar as crianças como que eles vão proceder em relação à leitura do livro e também lendo para 3 amigos, tá certo? E por fim, no final da reunião, o líder vai entregar os livros para as crianças e juvenis das células. Eu coloquei aqui algumas sugestões para distribuir os livros. Como nós não temos 100% de livros para o número de crianças, talvez algumas células ou igrejas locais tenham, mas algumas não vão ter. Então eu coloquei aqui algumas sugestões para distribuir os livros. Primeiro, entregue um livro para grupos de irmãos. Às vezes tem 2 irmãos, 3 ou mais na célula, então dê um livro para esse grupo de irmãos. Comece com crianças de 4 anos acima. Então, às vezes tem crianças de 2, 3 anos na célula e às vezes o pai fala, não, mas eu quero. E aí fica uma situação um pouco constrangedora. Mas nós queremos trabalhar o projeto para que as crianças possam contar a história para os seus amigos. E é claro que para isso acontecer, nós temos que considerar uma criança de 4 anos que já consegue falar, ok? E, por fim, juvenis que são próximos, amigos próximos, e que poderão ler o mesmo livro. Existem células que são muito grandes, às vezes tem 25 crianças.
e às vezes não tem livros para todos. Então procure trabalhar de uma maneira que todos possam ser envolvidos no projeto de ler o livro e de recontar ou ler para os seus amigos, tá bom? E por fim, não entregue. Se nós temos aqui sugestões para entregar, eu quero também colocar aqui para você algumas direções sobre não entregar. Não entregue para visitantes na célula, ok? Não entregue para adultos. Talvez ele fale, eu tenho um filho de tantos anos, eu posso levar? Cuidado. Então, seja muito criterioso. Os livros são para as crianças da célula. E também não entregue nos cultos, porque normalmente nos cultos nós temos mais crianças do que na célula, ok? Pelo menos no sentido ali presencial, ok? Claro que nas células nós reunimos muito mais pessoas, muito mais crianças, mas o projeto não vai acontecer através dos cultos. O projeto de evangelismo vai acontecer com o livro O Amado Coração nas células de crianças e juvenis. Então, concentre-se nas células. Etapa número 3. Estamos já chegando aqui ao final do projeto. Então, a etapa número 3, as crianças e seus amigos. Qual que é a etapa número 3? As crianças e seus amigos. Então, as crianças da célula serão desafiadas a ler o seu livro para 3 amigos. É a mesma maneira como nós temos procedido nos nossos projetos Crescer, Multiplicar. Esse projeto que nós já fazemos há anos nas células, nós desafiamos as crianças a orar por 3 amigos ou a testemunhar para 3 amigos. E nós vamos manter essa prática porque temos sido bem-sucedidos, ok? Com elas. E eu penso que 3 é um número fácil delas fazerem, delas atingirem o objetivo e com certeza elas vão ler e poderão também concluir essa terceira etapa, que é fazer a oração de confissão e depois convidar o amigo para ir na célula. Então, nessa etapa número 3, as crianças com seus amigos, elas vão ser desafiadas a ler. Entenda, ela vai ler para um amigo. As crianças que não sabem ler, ela vai então mostrar o seu livro. Como que as crianças que não sabem ler vão fazer? Elas vão mostrar o seu livro e elas vão mostrar as ilustrações e contar a história. Então, ela olha a ilustração e fala para o amigo o que significa, ok? Muito bem. Ao final do livro, a criança vai fazer a oração de confissão com o seu amigo. E, por fim, convidá-lo para ir à célula, que esse é o nosso alvo, levar as crianças para as células. Etapa número 4, que é já o encerramento do projeto, o evento ponte. Então, qual é a etapa número 4? O evento ponte, que é o evento que acontece na célula de crianças e juvenis. Nós vamos proceder normalmente como todos os eventos pontes que nós fazemos. Então, antes de realizar o evento ponte, o líder deve mobilizar as crianças e juvenis na célula para orar pelas crianças e juvenis que serão convidados. Eu oriento que você faça essa oração no período de jejum de 21 dias que cada igreja local costuma fazer a cada semestre. Então, esse período, a igreja toda já está orando, já está jejuando. Normalmente tem fichas para colocar nomes de salvação. Então, aproveite este momento da igreja e envolva todas as crianças para orar por esses amigos que eles vão convidar. Cada esposa de pastor de igreja local deve, então, nesse momento de jejum e oração, estabelecer os alvos para o seu ministério. Quais são esses alvos? Os alvos de número de células de crianças e juvenis, número de membros e o número de líderes e discipuladores. Uma vez que nós teremos mais membros, nós precisamos também de mais líderes.
para que possamos multiplicar as nossas células. E também mais discipuladores para acompanhar essas células. Amém? Eu gostaria então de concluir aqui, lendo com você Mateus 7:8, que diz assim: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Que esta palavra possa cumprir na sua vida e que nós possamos não apenas semear, mas colher nesse tempo 300.000 crianças para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês.